Em função do aumento que nós tivemos no desmatamento recente, o governo alemão ele decidiu cortar uma parte da verba que iria para a Amazônia. Ela é uma decisão, segundo a embaixada alemã, que reflete uma grande preocupação do país com relação ao aumento do desmatamento. Eu vou ler essa notícia para vocês, vou ler essa reportagem e eu gostaria de conversar um pouco, explicar um pouquinho como são as barreiras alfandegárias ou as barreiras protecionistas que nós temos ao redor do mundo para a entrada de produtos estrangeiros em outros países. E por que eu gostaria de falar isso? Para explicar um pouco as leis ambientais europeias, explicar um pouco dessa dinâmica internacional do comércio exterior. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria de solicitar que você se inscreva no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, deixe seu like e principalmente deixe seu comentário. Compartilhe também o vídeo para que mais pessoas possam fortalecer essa nossa corrente aqui do canal. Mas o que aconteceu? A Alemanha vai suspender verbas para projetos de proteção à Amazônia enviados ao Brasil pelo Ministério do Meio Ambiente alemão. A embaixada diz que a decisão reflete a grande preocupação com o aumento do desmatamento na Amazônia brasileira. O bloqueio dos recursos, contudo, não atinge o Fundo Amazônia. O que é esse Fundo Amazônia? É um fundo onde você tem recursos ali para financiamento de projetos. Essa é uma reportagem da Folha de São Paulo. Outros jornais, eles falam como, por exemplo, a Veja, não, a Exame, a revista Exame, ela fala que a Alemanha vai suspender parte da verba, Correio do Povo. A Alemanha corta aporte de 155 milhões ao Fundo Amazônia. Então nós temos aqui duas informações conflitantes. A Folha de São Paulo diz que esse corte não vai afetar o Fundo Amazônia. Aqui, o corte também não afetará outros projetos financiados pelo Ministério Federal da Cooperação Econômica Alemã. Segundo a Deutsche Welle, em entrevista... Deutsche Welle, eu não sei minha pronúncia alemão, perdoe minha pronúncia alemão. Em entrevista ao jornal, a ministra do Meio Ambiente do país afirma que a suspensão pode ultrapassar 150 milhões de reais. Recentemente, o desmatamento da Amazônia tem crescido de modo acentuado. A destruição em junho aumentou 88%. E em julho 278 em comparação a junho e julho de 2018, segundo dados do DETER do INPE. E é interessante porque a Folha de São Paulo ela também fez um apanhado geral sobre pontos que melhoraram e pontos que pioraram no governo Bolsonaro. É uma reportagem muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês em um vídeo mais longo. Possivelmente eu vou trazer isso amanhã. Na área do meio ambiente, o Brasil piorou no desmatamento da Amazônia Legal, no desmatamento do Cerrado e nas multas aplicadas pelo IBAMA por crimes contra a flora caíram em 23% nos 6 primeiros meses do governo. Mas esse é um assunto que eu gostaria de abordar no próximo vídeo, possivelmente amanhã. E agora eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito dessas leis ambientais, dessas pressões ambientais que o Brasil sofre por parte da comunidade internacional. Nós temos que ter em mente que o mercado internacional ele é um mercado muito complexo. Ele é bem diferente das compras e vendas que nós realizamos aqui dentro do nosso país. Porque quando nós vamos comprar um produto com um pouco mais de complexidade, por exemplo, um carro, que é diferente de um supermercado onde você vai, simplesmente pega um produto e coloca na gôndola, coloca no seu carrinho. Quando você tem uma negociação para adquirir um bem, um imóvel, um carro, e você faz dentro do país, você já conhece as leis do país, você conhece a moeda do país, você conhece a forma de negociação que o vendedor vai adotar com você, você também conhece a forma como você tem que adotar para interagir com aquele vendedor. Então tudo é conhecido. As leis são conhecidas, a moeda é conhecida, os costumes, a cultura, a forma de negociação, tudo é conhecido. Só que quando você vai fazer uma negociação internacional, isso muda completamente. Porque a moeda é diferente, a língua é diferente, os costumes de negociação também são diferentes e principalmente as leis, elas são diferentes. Então isso acaba causando entraves para que você possa fazer a sua negociação internacional. Além disso, outra coisa que varia muito dentro de país para país é o valor da mão de obra. Alguns países eles têm mão de obra um pouco mais cara do que outros. Países têm mão de obra mais barata, outros têm mão de obra mais cara. E, obviamente, esse valor da mão de obra ele vai também afetar a competitividade porque afeta o preço dos produtos. Produtos mais caros eles são menos competitivos. E mesmo que a gente não compre um produto somente pelo preço, estamos pegando produtos de alto valor agregado, onde não é só o preço que é importante, onde o que vale é a marca. Isso também vai influenciar. Porque quais são essas diferenças? Produtos de baixo valor agregado, como produtos agrícolas, como commodities,
o grande impacto, o grande fator de influência, o grande fator que influencia o processo de compra é simplesmente o preço. Não me interessa se o açúcar ele é da marca A, se ele é da marca B, se ele é do Brasil, se ele é dos Estados Unidos, se ele é da Índia, isso não me interessa. Eu, como comprador, eu, como Coca-Cola, eu quero um açúcar. E eu quero o açúcar mais barato para baratear, assim, o meu produto, para baratear a minha produção. Isso é diferente de um produto de alto valor agregado. Um televisor, um celular que eu estou gravando, um computador, enfim. Produtos de alto valor agregado o imperativo não são o preço. O preço ele vai influenciar na sua decisão de compra. Mas você não vai comprar o mais barato se você tiver condições, né? Você vai escolher a marca, a preferência, você vai olhar a durabilidade daquele produto, vai ver se aquele produto se adequa melhor ao seu estilo, então é algo um pouco mais complexo. E nesses produtos, obviamente, eu quero baratear os meus custos produtivos, porque se eu baratear os meus custos produtivos, eu consigo aumentar a minha lucratividade. Então nós temos esses dois tipos de produtos, alto valor agregado e baixo valor agregado. O Brasil exporta produtos de baixo valor agregado. Nós exportamos commodities, nós somos o celeiro do mundo, então exportamos muita carne, exportamos soja, carne de frango, enfim, produtos de baixo valor agregado, açúcar, que são produtos que o poder de decisão, o poder de escolha se eu vou comprar o produto A, o produto B ou o produto C, é simplesmente o preço. Então o que eu preciso fazer? Em países grandes como o Brasil, em países que têm um território muito grande e uma mão de obra barata, esses produtos eles conseguem ser muito baratos por consequência. Porque como nós fazemos no comércio internacional, o balizamento é tudo feito em dólar. O Brasil tem uma moeda desvalorizada, o Brasil tem uma mão de obra barata, então os produtos brasileiros eles são muito competitivos, porque a energia no Brasil é barata, você tem grandes espaços para cultivo, então aqui no Brasil você consegue baratear os custos produtivos. Então na hora que você exporta esse produto para fora, você consegue obter um produto de altíssima competitividade. Porque, como nós vendemos commodities, commodities são preços, o que importa são os preços, então nós conseguimos vender produtos com preços muito baixos. É por isso que a China hoje é um país super competitivo, porque a mão de obra é muito barata, eles produzem muito e aí eles conseguem vender por preços muito menores, com preços imbatíveis. Então o que eu preciso fazer? Porque se eu deixar o liberalismo simplesmente atuar, como o Adam Smith fala, porque o que o Adam Smith ele prega no liberalismo, que nós precisamos ter a divisão internacional da produção. Cada país vai produzir exatamente aquilo que ele é bom em produzir, para baratear os meios de produção, para baratear a produção e assim você ter maior competitividade, comprar produtos e vender mais barato. Só que isso, obviamente, causa um problema, porque se eu sou bom em produzir robôs, produtos de alto valor agregado, ótimo. Mas se eu sou bom em produzir açúcar, commodity, isso é ruim, porque eu sempre vou vender produtos muito baratos e vou acabar importando produtos muito mais caros. E aí o que acontece? Esse tipo de dinâmica da mão invisível, cada país vai produzir aquilo que é bom, ele pode acabar destruindo as indústrias nacionais daqueles países. Então, por exemplo, se eu vou produzir aquilo que eu sou bom em um país que tem uma mão de obra mais barata, custos produtivos mais baratos, como a China, começa a entrar no mercado, se a China começa a pegar um produto que eu produzo bem, ela vai acabar me quebrando. Então o que eu começo a fazer? Para evitar que esses produtos mais baratos ou produtos mais competitivos entrem no meu país, eu começo a criar barreiras à entrada de novos produtos, barreiras tarifárias, simplesmente para uma proteção da indústria nacional. Então eu começo a fazer leis ambientais mais severas, começo a colocar taxas, começo a criar leis para o meu país para dificultar a entrada de produtos dentro do país. Aqui eu não tenho problema, que se eu puxar aqui, a tomada vai acabar escurecendo aqui. Mas aquela tomada de 3 pinos que nós temos no Brasil, ela é uma barreira alfandegária. Porque todo e qualquer produto, para entrar no Brasil, você precisa trocar a tomada. Então você cria um padrão. Isso favorece a indústria nacional e isso obriga os países, olha, se você quiser produzir no Brasil, traga a sua fábrica e instale a fábrica aqui, porque é mais barato. Assim, se por exemplo a Electrolux, ela abre uma fábrica no Brasil, ao invés de exportar os produtos para o Brasil, ela gera empregos, ela gera economia, então você tem toda essa dinâmica. Mas no caso das barreiras protecionistas para produtos agrícolas,
nós temos essas barreiras para encarecer os produtos que eles vêm de fora e para preservar os produtores nacionais. Porque, obviamente, os produtos vindos do Brasil, eles vão ser mais baratos que os produtos da Alemanha. Mão de obra mais barata, água em abundante, energia mais barata. Então, um produto aqui, ele vai ser mais barato, principalmente o gado, a carne de boi, ela vai ser muito mais barata do que a carne na Alemanha. Então, eu crio essas barreiras alfandegárias, barreiras sanitárias, barreiras protecionistas para encarecer o produto brasileiro, ou, enfim, produto brasileiro, mas encarecer o produto estrangeiro, para que na hora que ele entre, ele não entre tão competitivo assim a ponto de destruir a minha produção nacional. Então esse é um dos objetivos que os países têm criando essas barreiras, criando leis, impondo que os outros países cumpram as suas leis tarifárias, cumpram as suas leis ambientais, porque mesmo eu produzindo no Brasil, eu preciso atender às especificações sanitárias, às especificações ambientais na Alemanha, na França, enfim, nos outros países. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Esse é mais um vídeo para que você possa entender um pouco mais como funciona essa dinâmica internacional. Porque há uma diferença muito grande dos países, não só a língua, não só a moeda, mas também as leis. E se eu quiser exportar o meu produto para a Alemanha, para a França, para a Bélgica, para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, eu preciso atender às leis que estão vigentes naquele país. Eu espero que tenha ficado claro. Me siga no Twitter, @profileo_oficial, e possivelmente amanhã eu vou trazer o vídeo com os pontos que melhoraram, os pontos que pioraram no Brasil nesses primeiros 7 meses, 8 meses do governo Bolsonaro.